14 de outubro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus, desejo que te vá tudo bem. Tema da lição esta semana, identidade profética. O tema da meditação diária desta terça-feira, anunciam a palavra mesmo que isto seja desagradável. O texto em apreço é o capítulo 28 de Jeremias. Esse capítulo contém 17 versículos. Gostaria que você acompanhasse, lesse aí na sua Bíblia. Vamos fazer um resumo aqui para que venhamos aproveitar mais o tempo na aplicação desse texto. Em Jeremias 28 encontramos um confronto entre dois profetas, Jeremias e Ananias. Um fala a verdade que ninguém quer ouvir e o outro fala o que todos desejam escutar. Enquanto Ananias profetiza paz e libertação rápida, Jeremias anuncia juízo e disciplina. O povo prefere a voz agradável de Ananias, mas Deus aprova a fidelidade dolorosa de Jeremias. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Veja bem, vivemos em dia semelhante. A igreja pós-moderna busca mensagens que confortam, mas rejeitam aquelas que confrontam. Contudo, o verdadeiro ministro de Deus é aquele que prefere ser rejeitado pelos homens do que desobedecer a Deus. Melhor é ser aceito no céu e rejeitado na terra do que ser aplaudido na terra e reprovado diante de Deus. Repito, melhor é ser aceito no céu e rejeitado na terra do que ser aplaudido na terra e reprovado por Deus. Portanto, nós vimos que o nome dos profetas e suas funções espirituais. Vidente quer dizer Roe ou Rosete, aquele que vê o invisível, como está escrito em primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Os profetas eram chamados videntes, pois viam o que os olhos humanos não percebiam. Eles tinham discernimento espiritual, enxergava além das aparências. Exemplo, Gade, o vidente de Davi, lá em primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 9, era conselheiro espiritual do rei Davi. Deus ainda levanta videntes espirituais, homens e mulheres que veem além da superfície, que discernem o engano e apontam a verdade, mesmo quando ela é dura. Portanto, te pergunto, nesse momento, estamos enxergando com os olhos da carne ou com os olhos da fé e do Espírito Santo? Como estamos enxergando? Estamos enxergando apenas aquilo que queremos ver? Vejamos, homem de Deus, eis Elohim, homem de Deus, aquele que pertence ao Senhor. Esse título revela intimidade, autoridade e poder. Moisés, Elias, Eliseu e Samuel foram chamados assim porque falavam e agiam em nome de Deus. A viúva de Serapta disse: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Pode conferir em primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 24. Ser homem de Deus é mais do que um título, é uma vida de comunhão, de coragem inquebrantável. Portanto, ser homem de Deus é uma vida de relacionamento diário com Deus. Será que o mundo ainda conhece em nós homens e mulheres de Deus, cuja palavra é verdade? Será que estamos vivendo sendo homens de Deus, cuja palavra é verdade? Vejamos, entenda bem, a verdade confronta. A missão do profeta autêntico
é falar o que Deus mandar. Jeremias foi chamado para falar a verdade de Deus, mesmo sendo desacreditado, ridicularizado, perseguido. Enquanto Ananias agradava o povo com uma mensagem doce, Jeremias trazia a palavra amarga da correção divina. Amados irmãos, pregadores e ministros da palavra de Deus, é momento de nós nos posicionarmos e examinarmos a quem é que nós estamos agradando de verdade. Pastores, líderes, obreiros, ministros, muitas vezes nós não queremos pregar palavras pesadas para não deixar o irmão ou quem sabe até mesmo o visitante desconfortável. Entenda, não é papel da igreja deixar as pessoas confortáveis, mas sim viver e aplicar e anunciar a palavra de Deus. A prova de quem era o verdadeiro profeta veio com o tempo. Ananias morreu, conforme Jeremias havia profetizado no versículo 17 do mesmo capítulo. Os ministros de hoje também enfrentam a mesma escolha: falar o que agrada ou falar o que é verdadeiro. Portanto, você prefere ser aceito pela multidão ou prefere ser aprovado por Deus? Eis a escolha. E eu te digo, aceite, prefere ser aprovado por Deus, porque Deus vale mais do que a multidão. A mensagem para a igreja pós-moderna hoje é essa: a geração atual está carente de profetas autênticos. A igreja está carente de homens e mulheres que falam o que Deus manda, que anunciam, mesmo tendo certeza que estarão e que levarão prejuízos, mas falem. Então, esta é a geração. O mundo precisa de profetas autênticos, mas repleta de vozes agradáveis. Melhor, a geração atual está carente de profetas autênticos, mas repleta de vozes agradáveis. Precisamos de pregadores e professores, líderes que não negociem a verdade, porque na verdade está faltando profetas, está faltando homens que falam a autêntica e viva palavra de Deus. Nós vimos muitas vozes agradáveis. A sociedade, a geração atual está repleta de vozes agradáveis, mas a verdade está sendo a verdade está sendo rejeitada. A mentira vem camuflada de verdade, mas enquanto isso, eu repito, nós, pregadores, professores, líderes, precisamos pregar a verdade, não podemos negociar a verdade. Portanto, precisamos manter-nos firmes na palavra, mesmo quando isso nos traz desconforto, mesmo quando isso nos traz perca. Nós precisamos. Pregue a palavra com amor, mas sem omissão. Não omite, ensine a Bíblia, mesmo quando ela confronta o comportamento moderno. Seja fiel à verdade, mesmo que isso custe aplausos, convites, reconhecimento humano, mesmo que a sua agenda feche, mas pregue a verdade. Seja um autêntico ministro de Deus que anuncie a palavra com interesse no céu. Oh, bendito seja o nome de Jesus Cristo. Já estamos terminando. Melhor ser reprovado pelo mundo do que reprovado diante de Deus. Jeremias ficou sozinho, mas não estava sem Deus. Ananias teve apoio popular, mas foi rejeitado pelo Senhor. O verdadeiro profeta prefere o silêncio dos homens do que ao
ao silêncio de Deus. Quem fala por Deus deve estar disposto a sofrer com Deus. Oh, irmãos, veja bem, quero te terminar contando-lhe esta pequena ilustração, que diz assim: conta-se que certo pastor foi chamado para pregar em uma grande igreja. Antes de subir ao púlpito, um dos líderes o aconselhou dizendo: pastor, lembre-se, aqui o povo gosta de ouvir mensagens leves, que animam e não confrontam. O pastor sorriu e respondeu: meu irmão, fui chamado para salvar pessoas do inferno, não para confortá-las nele. Pregou a verdade com lágrimas e muitos se converteram naquele dia. E Deus nos faz um chamado à realidade, um chamado a compromisso. Você tem falado o que Deus manda ou o que as pessoas querem ouvir? Está mesmo disposto a ser a voz profética em meio de uma geração do silêncio? Está mesmo disposto a ser uma voz profética em meio à geração do silêncio? Lembre-se, ser fiel à verdade pode custar aplausos dos homens, mas garante o sorriso de Deus. Ser fiel à verdade pode custar aplausos e favores dos homens, mas garante o sorriso e a aprovação de Deus. Anunciar a verdade pode ser doloroso, mas é o único caminho para ver a glória de Deus manifesta em nós e através de nós. Amém.